Olá, boa noite. Meu nome é Tamires. Vou continuar fazendo os vídeos de lamentações. Quem quiser só dar uma olhada no meu canal, tem toda a sequência dos vídeos falando sobre as abominações que têm acontecido hoje dentro da igreja. Como eu falei nos outros vídeos, nosso coração já fica em gemidos, em quebrantamento, né? E nós temos que nós recebemos de Deus o consolo de Deus, o consolo de que o Espírito Santo está gemendo por nós. E nós temos que aplicar o nosso coração para discernir as coisas espirituais e não aceitar e não consentir com as abominações. Mas sempre se voltar a Deus, se voltar à sua aliança, se voltar ao seu conhecimento. Como eu falei sobre a meretriz, que toda a existência dela, né, a figura pessoal que ela é dentro da igreja e que a história da humanidade, né, tem a história da igreja, a história das nações, a história da própria meretriz, tem um desfecho lá em Apocalipse, né, e o Senhor descreve os detalhes sobre o que ele vai fazer na história da humanidade. E nós olhando e comparando com os livros dos profetas, a gente vai ver que aquela meretriz, que é a mesma de Ezequiel, né, como eu falei, que é a mesma de Ezequiel, ela teve uma motivação no coração dela. No coração dela. Tanto que o juízo que está nesses capítulos é o mesmo que está em Apocalipse. É o mesmo desfecho, é a mesma história, é a mesma figura pessoal dentro da história da humanidade. Em que nós, como adoradores de Deus, daquele que é um só Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos salvar, para ser o único caminho, a verdade e a vida, nós temos que nos atentar para que a gente não venha a aceitar o que ela faz, porque nós temos que ter a consciência das abominações e das perversidades que ela fez, como o Senhor falou ao coração de Ezequiel. Ezequiel, faz Jerusalém conhecer as abominações, conhecer as suas abominações. Nós temos que se arrepender, gemer por aquilo que está acontecendo nos nossos altares, por aquilo que acontece na igreja, dentro da casa de Deus, e quer corromper a ministração da palavra, quer corromper a palavra, quer corromper os louvores, quer corromper a intimidade que nós temos diante de Deus, e que ela é responsável, porque ela é uma figura pessoal que está dentro da igreja, que teve uma motivação corrompida, maligna, perversa, como diz a palavra do Senhor, que ela, como eu falei em Ezequiel 16, ela teve uma motivação do coração dela de se corromper. É uma motivação do coração dela, né? O Senhor fala aqui que por causa da glória que Ele colocou nela, correu a fama dela entre todas as nações, no versículo 14 do capítulo 16, e por causa da formosura dela, pois ela era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ela, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituía todo o que passava para ser sua. Ou seja, como que começou isso? Ela começou a se prostituir porque ela se achou alguma coisa diante de Deus. E aí ela quis criar uma abóboda. Além dela começar a consumir os filhos de Deus, mas consumir com quem? Consumir com o quê? Se a gente for fazer discernir espiritualmente, a gente vai ver que colocando essas abominações dentro da casa de Deus, eles começaram a se prostituir em adultérios, profetas, sacerdotes, reis, príncipes de Israel, estando na casa de Deus, começaram a se corromper junto com ela, e aí começou a abominação que Deus conta ali em Daniel, nos tempos de agora. Nos tempos de agora, né? O Senhor diz para Jeremias ali que desde o tempo de Jeremias acontecem as transgressões ali, aconteceu transgressões ali, mas quando a gente vai analisar nos dias de hoje, a gente vai ver que é uma repetição da transgressão, mas que tem um julgamento de Deus, tem um olhar de Deus sobre o século 21, sobre toda a humanidade. E a gente consegue observar que o coração dela, que é uma figura pessoal para esse dia,
para esses dias, porque ela tem feito exatamente essas obras e o cumprimento dessas profecias é para os dias atuais, para esses dias atuais. O Senhor fala assim que depois de toda a motivação dela, a gente tem que entender como se foi feita a corrupção, observando e discernindo espiritualmente, porque aí a gente volta para Apocalipse 17 e a gente vai ver que os 7 montes, que está incluído os príncipes que colocam a abominação, esses príncipes, muitos deles estão dentro da casa de Deus. E eles começam a adulterar, começam a se prostituir junto com ela. E aí ela se cria essa abóboda, ela começa a querer falar assim, bom, eu quero reinar no mundo inteiro. Eu já consumi as filhas de Deus, eu já consumi os filhos de Deus e agora eu quero reinar no mundo inteiro. Isso aconteceu diante dos nossos olhos, nós sofremos, nós gememos com isso. Isso aconteceu diante dos nossos olhos e nós temos que gemer mais ainda, suplicar mais ainda, para que pare esses abusos dentro da casa de Deus, para que a perversidade que ela tem intenção de fazer em cima da abominação dela não se cumpra e venha o juízo e a justiça de Deus sobre ela. E nós venhamos a nos purificar de toda a imundícia, se colocar diante de Deus, para se purificar diante de toda a imundícia que se possa existir, nós não venhamos a aceitar no nosso coração. E bater, e buscar, e falar, Senhor, meu Deus, me deixe estar só com o Senhor, porque ela quer nos consumir. Ela quer nos consumir com as perversidades que ela coloca em cima das abominações que ela se permitiu. Eu vou continuar falando no próximo vídeo.